Olá, eu sou Michel Alcoforado e tá começando aqui mais um Caoscast. Você já sabe que esse é o nosso podcast Fritação de Ideias, produzido pelo Grupo Consumoteca em parceria com o UOL Tab. Por aqui, a cada 2 semanas, a gente frita a cabeça sobre os temas mais quentes do momento e entrega um episódio fresquinho pra você. Eu já imaginei eu fazendo aquela mãozinha assim na Maria Braga, sabe? Pra você. E hoje a gente escolheu nossas skins, porque vamos adentrar... O que é isso, gente, skins? Eu não entendi. Skin é seu avatar, quando você faz um jogo. Não corta, Wesley. Ah, não corta. Tá por dentro. Vamos fazer de novo para fingir conhecimento, fingir costume, como diria Tainara hoje. Round 2. E hoje a gente escolheu nossas skins porque vamos adentrar ao fantástico mundo dos jogos digitais nesse período da nova era dos games. Para entender as transformações de comportamento que estão surgindo diretamente nas arenas online e invadindo a vida real, eu tô com um clã que está disposto a jogar e me acompanhar nesse jogo desse Caoscast até o final. Marina Ruali, que sabe tudo de comportamento e dá nome para as coisas que existem no mundo, líder de pesquisa do Grupo Consumoteca, está aqui. Rebeca de Moraes, que tropicaliza tendências como ninguém, veio também. Tiago Faria ainda continua nas suas justas férias, com borbulhas do mar e dos espumantes. Renata Coutro veio para assumir um papel que é o papel high level, hein? Tiago é um dos mais amados desse podcast, hein, Renata? Oi, Michel, obrigada pelo convite. Tô feliz de estar aqui e tô preparadíssima já com o meu fone gamer aqui pra gente conversar. Olha, só queria dizer para você, Renata, que Tiago mantém um padrão estético e moral altíssimo, de vocabulário que também ultrapassa as barreiras, e eu tenho certeza que você vai poder fazer o papel da Patrícia Poeta. Tiago Cunha fez Ana Furtado no último episódio, você é a nossa Patrícia Poeta hoje. Que honra, que honra. Mas já adianto aqui aqueles que estão chegando por agora, que não conhecem Renata Coutro, digite aí nas redes sociais, Renata Coutro. Pois bem, Renata não está aqui só porque veio cumprir o papel importantíssimo que Tiago Faria ocupa. Renata manja como poucos desse universo de games. Trabalhou durante muito tempo liderando times e equipes e exércitos dentro desse universo e veio aqui com conhecimento de causa, né, Renata? Conhecimento de causa. Vim aqui para compartilhar um pouco do que eu aprendi sobre esse universo tão rico e também, né, um pouco desconhecido para algumas pessoas. Obrigado pela presença e tenho certeza que você vai se juntar e misturar. Rebeca de Moraes, que está sempre ligada naquilo que acontece no amanhã e no hoje, e naquilo que é movimento e tendência, nunca faltou esse podcast, nunca precisou da ajuda de Ana Furtado, Patrícia Poeta, André Marques e aqueles outros, sempre esteve por aqui, já andou se metendo nesse universo dos games, né, Rebeca? E aí, virou pro player? Pois é, Michel, pior que não. O meu interesse continua sendo científico. Como player, eu sou uma bela jogadora de dama, de ping-pong e Mario Kart. Fica aí meu conhecimento como player. Rebeca tá fazendo igual aquela gente que assiste Big Brother só por conhecimentos científicos. Inclusive, começou. Tá animada, Rebeca? Como eu bem já vi Marina falando, né? Agora que a gente tá no isolamento, a gente vê Big Brother pra ver gente livre. Exatamente. Marina Ruali, que já estava isolada há muito tempo e se achando muito mais livre que nós. O que você tá achando, hein, Marina, do Big Brother e dos joguinhos? Algum joguinho te deu a liberdade do isolamento? Fala, caóticos. Gente, eu amo BBB, assim, eu sou uma fã declarada, eu detesto quem fala que BBB emburrece, aliena, é um negócio bobo achar isso, o que aliena é fake news, gente, acho que cada um pode ver o que quiser. É que a E diz que hidroxicloroquina também. a régua deu uma baixada, né? Realmente. Vocês não acham? Eu acho que dá para aprender de tudo. Eu acho. Eu adoro BBB, mas em relação a gamer, Michel, eu acho que eu eu me aposentei na carreira de arquiteta de The Sims e gestora de roller coaster, que eu acho que todo bom millennial jogou The Sims na vida. Amo. Renatinha também gosta. Eu jogo até hoje.
Fico aqui construindo minhas casinhas, decorando. Né, maravilhoso The Sims, mas esses jogos aí que emplacaram na pandemia, Among Us, essas coisas aí, não, eu sou velha, na pandemia eu comecei a jogar gamão, então tá ótimo esse programa aqui que eu tô aprendendo muito. Ô, gente, aliás, eu tenho uma pergunta, o The Sims é o que, o SimCity precede The Sims? Porque eu jogava SimCity quando era adolescente. Então precede. SimCity é uma versão de The Sims. Ah, imaginei, porque eu parei lá no SimCity, que era uma simulação de criação de cidades, Isso, né? só que The Sims é na vida alheia mesmo, você cria as famílias e aí vai viver. Exatamente. é ótimo. Que loucura! The Sims é ótimo, é igual o Big Brother eletrônico. Pois bem, Marina, você não jogou joguinho, mas tá sabendo desse mercado aí, né? O troço cresceu, foi? Michel, com essas medidas de isolamento social, o consumo de jogos eletrônicos ele só aumentou, assim, a ponto de eu ver o meu pai jogar PlayStation, que era uma coisa que eu não imaginava. Então, acho que se a gente não estava reparando nesse mercado até aqui, eu acho que chegou o momento. O mercado de games teve uma receita 12% maior em 2020, no comparativo anual, muito por conta dessa questão, né, de todo mundo em casa. Esse dado que eu estou falando aqui, ele vem do relatório Superdata, que é um braço de análise de entretenimento da Nielsen. Só tende a crescer. Eu acho que vamos desenvolver esse tema aqui, porque o lance é ficar de olho nesses números. Marina Roale trouxe os números, mas Rebeca de Moraes caiu dentro dessa indústria e entendeu aí, durante os últimos meses, como isso tudo funciona. Rebeca, isso teve um impacto grande aí da lógica do game nas outras indústrias, foi? Pois é, Michel, você sabe que tem vários birôs de tendências lá fora, o pessoal que estuda o futurismo já está falando que a indústria de games é a nova Hollywood, que os games são, de fato, esse novo motor de geração de comportamento. E é claro que, enfim, é uma indústria gigante e que eu acho que precisa ser olhada para além de uma bolha paralela, né? Ela, de fato, tem o poder de cada vez mais influenciar comportamentos, e é isso que a gente tem visto. Nos últimos anos, acho que a gente viu bastante uma aplicação mais lógica dos games em diversas áreas, né? E isso virou uma moda, que é o que a gente chama de gamificação, que o ouvinte já deve ter ouvido por aí. E é o que a gente até já fez um episódio do Caoscast falando sobre, por exemplo, a gamificação do dinheiro, que, aliás, é um episódio que está aí disponível nas plataformas de streaming e também no Otávio para todo mundo que quiser se lembrar desse episódio. Mas, para além do dinheiro, a gente vai ver essa lógica dos games ser aplicada em várias outras áreas. Nos esportes, por exemplo, tem vários aplicativos como o Mova Mais, os da Nike, que recompensam usuários por praticarem os exercícios, que é isso que a gente chama de gamificação, né? Essa lógica de passar de fase, de ser recompensado a cada fase. A gamificação surge como uma alternativa até para a educação infantil. Tem uma empresa no Reino Unido que criou um aplicativo chamado Digital Dash para ensinar programação de uma forma lúdica e também interessante para as crianças, depois de descobrir que mais de 2 milhões de alunos fizeram pouco ou nenhum dever de casa durante o lockdown. Então, a gamificação entra como uma maneira aí de fazer as crianças evoluírem nesse processo. Essa lógica do game está invadindo tudo quanto é lugar. Aquele perfilzinho que a gente imaginava do típico gamer, que sentava naquela cadeira alta, botava aquele fone lá todo escalafobético e ficava 24 horas, 7 dias por semana fechado num quarto escuro, olhando para a tela de um computador, de uma televisão, para poder se divertir, mudou, né, Renata? O tal do game não é tão mais obscuro e antissocial como a gente imaginava, não, né? Exatamente, Michel. Essa é uma visão muito antiga, né? Primeiro que todo mundo hoje pode ser considerado um gamer, independente de quantas horas está jogando, como está jogando. Eu, arquiteta de The Sims, sou gamer. A Rebeca, que joga Mario Kart, é gamer. Se a sua avó joga Fazenda Feliz no Facebook, ela também é gamer. Então, acho que está na hora da gente quebrar mesmo esses estereótipos e enxergar esse mercado sob uma nova ótica. E olha, se tem mudança de comportamento, se tem novidade e se tem impacto na maneira como a gente vive e pensa, tá mais do que na hora da gente dar nome aos bois. Nome aos bois. Marina Roale
Tem boi hoje? Qual é o nome? Temos boi, sim. E esse boi de hoje é justamente para a gente botar aí o dedinho na ferida desse estereótipo aí que vocês falaram, dessa ideia de um gamer único ali, aquele jovem, quase geração Z, que fica o dia inteiro ali na frente do computador, e a gente aceitar que existe o multiverso gamer, né? O que é isso? É a gente pensar que não existe ali um único universo de game, como a gente conhecia, como a gente associava, quase como se fosse uma tribo. É a gente pensar que esse multiverso, ele é um grande mercado, né? Uma área aí do entretenimento que se multiplicou, que se expandiu e que tem muito aí para influenciar a nossa vida, mesmo se você não está aí sentado na sua cadeira gamer, que, aliás, teve um aumento, segundo a Amazon, essa cadeira gamer aí que você ficou falando, que é aquela que toda coloridona, que o povo gosta lá, a galera do YouTube tem, aumentou mais de 300% a venda dessa cadeira na Amazon agora na pandemia. Lembrando que essa cadeira, ela é tipo um iPhone, assim, de valor. É uma conquista, tá? É trabalhar para comprar a cadeira de gamer própria. Mas, voltando aqui à ideia desse multiverso gamer, acho que tem dois pilares centrais que esse conceito vai trazer pra gente refletir nesse episódio. O primeiro é a gente abandonar aquela ideia de que game é coisa de nicho, né? Que é um grupinho de pessoas, de uma tribo, de uma galerinha ali que faz. Não, game não é nicho, né, gente? Game tá crescendo pra caramba. Antigamente a gente perguntava pros jovens o que eles queriam ser, e eles queriam ser jogador de futebol, ator, cantor. E hoje, além de ser youtuber, o que esses jovens querem ser é pro player, que são essas pessoas que monetizam com a vida de gamer, né? Que participam de campeonatos de esportes, que é um esporte, a categoria de esporte gamer, que já é legitimada enquanto esporte, e vão monetizando a partir das copas e dos campeonatos que elas participam. O segundo é a gente pensar que cultura gamer não é nada homogênea. Dentro da cultura gamer, você vai sempre achar um joguinho para chamar de seu, uma comunidade, um clã, um grupo de pessoas que tem aí alguma interseção com seus gostos e interesses, não só no jogo, mas a gente vê cruzando cada vez mais com o jogo questões identitárias, questões de hobbies, várias outras camadas aí das questões sociais. E exemplo disso é a gente pensar que hoje uma das figuras importantes aí no mundo dos streamers é a Samira Close, que é uma drag queen super famosa no universo dos games, né? E hoje ela é uma super influenciadora aí para esses jovens, e aí ela consegue falar de várias questões fazendo aí um cross com a coisa do gamer. Se você conversa com outros jovens também de outros ramos de interesse, você vai descobrir que existe a Mansão Maromba, que são os bodybuilders, uma galera aí que vive nessa tribo de culto ao corpo, mas que também faz cross com gamer. Então eles têm o influenciador da Maromba, mas que também tá no game e faz live no YouTube para mostrar como é que joga e tudo mais. Então eu acho que é um universo muito louco, assim, para mim, pelo menos que estava de fora e tive que entrar em contato com esse universo, mas agora eu estou bem surpresa. Rebeca, então o povo, dentro desse novo jogo, não está se sentindo mais sozinho jogando, não, né? Pelo contrário, né? Eles acham que esses joysticks, PlayStation, esses negócios todos, ajudam eles a viverem cada vez mais, né? A estarem mais conectados com a sociedade, não é isso? Pois é, Michel, acho que para além do que a gente está aqui falando, né, que o universo de games ele não é um universo isolado, pelo contrário, que ele tem intersecções com várias outras áreas e é capaz de influenciar também várias outras áreas, inclusive o comportamento de maneira geral, tem essa questão de que os gamers, como a gente pensava, e como até era antigamente, eles não são mais aqueles caras trancados num quarto escuro, completamente isolados. Os jogos hoje em dia são muito coletivos, né? E isso dá para quem joga também uma sensação de estar compartilhando a vida com outras pessoas e não se isolando do mundo. Chamou atenção numa pesquisa recente que a gente fez, que só 10% dos brasileiros que jogam se sentem sozinhos quando estão diante da tela. 57% dos nossos entrevistados dizem que jogar algum game é uma prática que colabora para o convívio social, inclusive. Os games estão imprimindo aí um novo vetor de comportamento para além do próprio segmento. Então, as escolhas cada vez mais são orientadas pelo coletivo, porque afinal estão jogando juntos e as decisões precisam ser compartilhadas e não individuais. As lives de game, por exemplo, se diferenciam bastante por isso, pela interação entre o streamer, que é quem está jogando ao vivo e exibindo seu jogo ali ao vivo, e quem está no chat comentando e assistindo. É ali naquela caixinha de comentários que outras vidas acontecem ao mesmo tempo, inclusive. E quem está ligado nesse ambiente é o Denis Veloso,
Ele é CSO, isso mesmo, Chief Strategy Officer da startup de entretenimento Loading, que está justamente oferecendo conteúdo para o público gamer na plataforma deles e desde o fim de 2020. É conteúdo para quem está interessado nesse assunto a dar com pau. A gente perguntou para ele se é isso mesmo, se tem muita vida social, muita interação, muito balacobaco nessas lives aí, nesses chats que o pessoal joga lá nos jogos. Vamos ouvir o que ele respondeu. Cara, eu diria que o servidor é o novo clube da cidade. O melhor, o servidor é o novo clube do mundo, né? Onde qualquer pessoa pode entrar ali, vai encontrar com seus amigos, vai encontrar com seus parentes, vai encontrar com a galera que ele trabalha, né? E dentro ali do servidor, além de se divertir, ele vai estar socializando, né? Como antes se fazia, indo ao clube para fazer uma prática esportiva ou para fazer qualquer atividade. A gente cansa de ver, né, a quantidade de cases dos games sendo utilizado como uma ferramenta de socialização. A gente já viu empresa fazendo reunião dentro do servidor, uma formatura de colégio sendo realizada agora durante a pandemia também dentro do servidor, show de rapper, show de rock, candidato fazendo campanha dentro, né, dos jogos. Então, tem uma crença muito forte, assim, e os números cada vez mais comprovam isso, que o potencial de socialização do jogo tem um peso muito importante na decisão do gamer do que ele vai gastar o tempo e a atenção dele, né? O Among Us é um ótimo exemplo, né? O jogo não é o primor de gráficos, ele não exige, né, um esforço homérico de treinamento, então o cenário competitivo não existe dentro dele, né? Então tem N pontos ali que talvez quando a gente olhasse por um prisma de todos os outros grandes jogos e sucessos, né, ele não se encaixaria tão bem, mas ele tem uma capacidade de socialização muito acima da média. Ele é muito mais um encontro entre amigos do que um jogo em si. E esse potencial dele fez ele ser o sucesso que ele foi em 2020. Né? Acho que se a gente olhar um corte vertical, né, de classe social, de qualquer que seja a divisão que a gente fosse fazer entre as pessoas, vai ter tido pessoas de todas elas dentro do Among Us. Você teve pessoas normais, você teve artistas, você teve streamers, você teve um ex-presidente dos Estados Unidos jogando ali dentro, e tudo isso não porque ele era um jogo primoroso em aspectos gráficos ou de competição, e sim porque ele era um grande encontro, uma grande socialização dentro dos jogos. Gente, gostei muito da fala do Denis, mas só fazendo um adendo aqui para pessoas que são potenciais leigos no universo do game, como eu, e eu descobri o Among Us na pandemia, né, que foi uma febre. Among Us é um desses jogos eletrônicos, me corrige se eu estiver falando besteira aqui, mas que é naquela categoria de jogo de sobrevivência e de tarefa, que tem um grupo de pessoas, você tem missões para cumprir, e aí a graça do jogo é que você tem que simular certas situações e você tem que ter uma persuasão ali com o seu grupo de amigos. E aí isso se destacou muito como socialização em plena pandemia, porque foi uma maneira que os amigos se encontraram de socializar, né? De mesmo você não poder encontrar na casa do outro, você jogar um jogo junto, e não é aquele jogo que fica tão mediado ali só na tela. Tem uma troca, tem uma interação de um conversar com o outro. Eu, particularmente, fico muito estressada com jogos como Among Us, porque o meu ascendente em Libra me faz achar que jogos de discórdia me estressam e não são lazer. Então, sempre que me chamam, eu fujo, porque é muito estressante para mim esses jogos. Você tem que acusar o outro, fingir, falar que você é o impostor, que o outro é o espião. Eu sou péssima nesse tipo de jogo. Mas é uma febre, virou meme, virou um monte de coisa esse jogo aí. Não sei se vocês já jogaram. Nunca joguei e já tá difícil concordar com pessoas na vida. Você imagina se eu vou fazer isso com o jogo. Né? A gente discorda de graça. O Among Us, assim como você falou e o Denis pontuou muito bem, ele é um exemplo muito legal de formação de comunidade, de trazer essa questão da sociabilização para dentro do game. Essa foi a sacada dele, de ser um jogo leve, mas também foi a sacada do Free Fire, que é um jogo que chegou no Brasil em 2018 e mudou completamente o cenário do game no Brasil, porque ele é um jogo muito leve, é um jogo de celular, com gráficos super simples, ele roda em qualquer aparelho intermediário, não consome muito dado,
E por isso ele abriu portas para muita gente que ainda não tinha condições de se inserir nesse universo. E trouxe muitos meninos novos para o cenário profissional também. E a Garena, dona do jogo, entendendo a força dessas comunidades, né, sacou rapidinho e criou sua própria plataforma de streaming para competir, por exemplo, com o Facebook e Twitch. E Rê, isso que tu tá trazendo também me faz dialogar com uma matéria, uma reportagem que eu li no blog Quebrada Tech do UOL, que falava muito dessa capilaridade do game online e principalmente dessa categoria que vinha se expandindo cada vez mais, que são pessoas jogando com smartphone. Porque o jogo, ele é caro, né? Você ter o computador de gamer, assim como eu brinquei que a cadeira, ela custa um iPhone, tem que ter um computador com tal memória, com tal processador, que é uma coisa cara. E à medida que você vai conseguindo lançar jogos que bombam no smartphone, você vai democratizando esse universo. E a matéria, ela contava a história de garotos de periferia que hoje não tem muito acesso a espaços seguros para brincar, que não tem uma bicicleta, que não tem muito ali espaço em casa, e que o game vem se tornando essa brincadeira principal. E aí essas entrevistas mostravam como esses garotos também levavam essa lógica do game para a vida, né? Então eu lembro de uma entrevista de um menino que jogava CS e ele falava que, assim como no jogo ele tinha desafios e etapas lá para cumprir, na vida ele levava esse mindset do game também, né? Então acho que é legal a gente pensar que o game, ele cada vez mais, óbvio que tem uma questão aí de valores e de classe, mas ele cada vez mais ele tá chegando na massa também. Essa ideia de multiverso que vocês estão trazendo aqui lembra um outro termo que já falamos pra caramba durante os episódios desse Chaos Cash. Quem é caótico raiz vai lembrar muito bem, que é o tal do mashup culture. Marina, você devia sonhar com isso, né? Porque dia e noite você ficava repetindo mashup culture, mashup culture, mashup culture, né? Michel, fomos visionários, tá? Queria dizer isso. Eu lembro quando a gente começou a estudar a geração Z, que era muito novo. Hoje em dia todo mundo fala disso. Não tem mais on ou off, é on e off tudo misturado. Acho que isso hoje já é meio que consagrado. Mas falar disso há uns 3 anos atrás era muito disruptivo, era muito novo. E mashup culture, ele é real. Marina é inovadora, hein? Pois bem, o tal do Mashup Culture, para quem não sabe, ou para quem não voltou lá no episódio 1 para descobrir o que é 2, 3, 4, 25, que repetimos várias vezes, é quando a gente falava, e ainda continua falando, de um futuro que mescla cada vez mais diversas referências, mescla a vida online com a vida offline, mas, sobretudo, mescla um conjunto de referências que pareciam díspares e formam uma nova unidade. Renata, você que está por dentro, essa coisa de on e off vale também para a separação entre o jogador e o avatar, né? Ele acabou virando a mesma coisa, virou uma confusão aí, né? É confuso, mas também depende do jogo, Michel. O jogo de roleplay, que é aquele que você cria um personagem, você vai ter que agir de acordo com esse personagem. E para quem não sabe, né, o roleplay é interpretar um papel. O GTA é super famoso por isso. Você escolhe seu avatar e interpreta aquele papel. E isso permite, né, que nós, os jogadores, misturemos um pouco quem a gente é no mundo off e no mundo on. E um dado bem interessante que apareceu na nossa pesquisa é que, ao criar um avatar para um jogo, 62% das pessoas escolhem um personagem que seja parecido fisicamente consigo. Eu, por exemplo, minha bonequinha do The Sims é a minha cara. Que maravilha! Eu tenho até medo de botar um boneco com a minha cara. Mas vamos lá. Eu acho que está mais do que na hora da gente, depois que trouxe tanta teoria, tanto CSO, tanta gente importante, começar a trazer para dentro desse balaio gente que vive esse universo dos gamers ali, ó, diariamente. Vamos dar voz a quem está diretamente relacionado com isso. Por conta disso, trouxemos aqui Paulo Fraga, também conhecido no universo gamer como Shoajo. Dizem que é assim mesmo que se fala. Shoajo. Ele tem mais de 18 mil seguidores no Twitch TV, que é essa plataforma super importante para o pessoal do game, e tá surfando na onda das lives de games com prancha, com motorzinho, de tão bem que ele vai. Paulo Fraga, manda pra gente aí, hein? O que é o gamer do ponto de vista de quem entende game? Eu gosto muito de games. Eu gosto muito de MMO. Eu sou uma pessoa que gosta de jogar jogos competitivos. E quando eu jogo jogos que uma comunidade determina muito como que vai ser aquela gameplay, como por exemplo o MMO, onde você tem que entrar em algum clã, você forma grupos de pessoas para poder fazer determinadas raids, dungeons, explorar o mapa, completar missões, matar boss. Todos esses jogos que exigem uma interação muito forte com outros jogadores,
Eu, sendo uma pessoa LGBT, a primeira coisa que eu faço é procuro guildas que são LGBTs. Então, tem muito dessa questão de a gente estar em um lugar seguro e procurar semelhantes da gente, semelhantes do que a gente pensa, semelhantes dos interesses, pessoas onde nós teremos conforto para falar sobre determinados assuntos. E então eu acho que hoje os jogos online, eles caminham muito em ter uma boa gameplay, ter uma boa aventura, né, um bom objetivo, mas principalmente ter mecanismos de multiplayer que faça com que o jogo se torne atraente e cada vez mais divertido para jogar em comunidade. Quando você joga um jogo em comunidade, você tende a estar naquele jogo por muito mais tempo e jogar aquele jogo por muito mais tempo, porque ele é além do jogo, ele não é só o jogo, ele é aquele grupo de pessoas que você criou laços ou que você conheceu através do jogo. Por exemplo, do GTA Roleplay. O GTA V, ele é um jogo single player com um modo multiplayer, mas muito limitado, e uma grande comunidade de jogadores pegaram o jogo e transformaram em algo que era diferente do que a Rockstar fez. Diferente da proposta do online para a Rockstar. Fizeram do GTA quase uma simulação da vida real, onde você faz todas as suas interações como se você estivesse na vida real, em amizade, você casa, você trabalha, você é policial, você é médico, você é bandido, ou enfim, você é advogado. Então, hoje os jogos, o que delimitam, por exemplo, o exemplo vivo é que o GTA está vivo aí há mais de 6 anos. Putz, adorei esse papo do Paulo. Olha, é maravilhoso, porque o que ele está dizendo é que você tem uma visão de mundo e você gamifica essa visão de mundo dentro do game, né? Se você tem uma determinada posição política, ética, moral, você leva isso para dentro dos jogos e eu achei isso muito interessante. E, Michel, para quem não sabe, o Paulo mencionou aí o termo guilda, né? Guilda são os clãs que se formam no Free Fire para a galera jogar em grupo. Eu fiquei quietinho aqui para fingir costume, né? Não entendi nada que era guilda, mas fiquei quietinho aqui para não revelar, mais uma vez, o meu desconhecimento sobre esse território. E ele contou pra gente em off, inclusive, que tem amigos deles que se conheceram nessas guildas e se casaram. Ou seja, a guilda também é Tinder. Então tá tudo junto e misturado nesse balaio aí. Para quem não tá dando certo no Tinder ou nesses outros aí do movimento aí, pode talvez apelar para outras plataformas, né? Exato, acho que quem diz que não dá para flertar no online é porque talvez você não está na plataforma correta. Pode ter uma guilda que vai ser proveitosa para você. E eu acho que um outro ponto que me desperta aqui, ouvindo o que o Paulo fala, é que cai numa coisa que era muito o debate inicial da internet, que a gente achava que o mundo da internet, quando você estuda lá essas coisas iniciais de cyberespaço e tudo mais, que esse universo ia permitir que a gente vivesse uma outra vida, essa coisa de um avatar, e que a gente se esquecesse da nossa vida e usasse a internet como um espaço de fuga, né, para ser outra coisa. E o que a gente vê é que por mais lúdico que seja um jogo, por mais surreal que seja o universo de um game, as pessoas não abandonam vieses identitários, vieses éticos, elas trazem um pouco da sua vida do offline para se relacionar com essa realidade também. E acho que isso é um ponto legal aqui para a gente aprender sobre o game. Olha, o Paulo não está sozinho, né, Marina? 48% das pessoas que jogam algum game afirmam que a prática ajuda no dia a dia do trabalho, da vida e dos compromissos e objetivos que colocam para si. Renata, os games estão desmaterializando a vida como ninguém, né? Os gamers estão mais do que acostumados à tecnologia. Eles gostam e se relacionam com o mundo a partir das telas e enxergam a tela como facilitadora do contato. E isso é muito legal porque muitos jogadores que são LGBT ou são outros tipos de minoria encontram nesse espaço um lugar de socialização e aceitação. Então, a partir dessa tela, eles conseguem se mostrar para o mundo também. Então, a tela é algo que te expõe a situações novas, que envolvem interação e forma essas comunidades. E a comunidade, ela não está mais dentro do game, ela sai desse espaço também. Pois é, olha, tem gente se adaptando ao home office, os games já estão fazendo isso há muito tempo, eles resolvem todos os pedacinhos da sua vida ali dentro do mundo virtual. E deve ter muita gente querendo se comunicar com esse público, né? Rebeca de Moraes. Se tem dica que isso é de ouro, né?
Qual é a dica de ouro de hoje, Rebeca? Olha, Michel, a dica de ouro de hoje, obviamente, tem tudo a ver com os games, mas mais do que isso, né? Como as marcas podem olhar para as oportunidades desse mercado gamer, porque ainda tem marca que acha que isso não dialoga muito com o seu público e acaba perdendo grandes oportunidades. Dá para achar, toda marca tem uma possibilidade aí de achar seu lugar nesse multi-universo. Bom, até mesmo na política, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas o Guilherme Boulos e a Manuela Dávila fizeram live com o Felipe Neto jogando Among Us no YouTube. E o Guilherme Boulos, por exemplo, teve 500 mil visualizações. Ou seja, muita gente vendo o joguinho é sacanagem. Muita gente jogando o game e ouvindo aí as conversas que estavam rolando por lá. E assim como esse exemplo do Boulos, Felipe Neto, né, personalidades de diferentes segmentos, um outro bem bacana é a Anitta, que começou a jogar Free Fire na pandemia pelo Facebook Gaming e chegou a quase 800 mil pessoas assistindo. A Anitta fez o que o nosso convidado Paulo falou, né? Ela foi procurar a turma dela e montou um clã que é bem a cara dela do seu público. Então formou um time com a Samira Close, Rebeca Trans e a Uma Dami, que são streamers profissionais. Então, ou seja, né, ela entendeu certinho, entrou de cabeça na tendência, se juntando a personalidades que têm mais ou menos o mesmo posicionamento que ela. Gente, a Rebeca Trans é uma jogadora de GTA? É. Passada. Não sabia, não existia, não conhecia essa xará. Maravilhosa. Ela joga várias coisas. Rebeca Cis. Rebeca Cis, ultrapassadíssima. Rebeca Cis, ultrapassadíssima. Rebeca tá igual o pessoal no Big Brother ontem. Você é pipoca ou camarote? Ninguém sabe. Você... Mas sabe que tem uma coisa legal que me chama muita atenção desse mundo dos games, é que tem a galera que joga e tem a galera que assiste o outro jogando. É muito louco pra mim ficar sentada vendo outra pessoa jogar e isso ser um entretenimento. É óbvio que eu tô falando com a minha cabeça, não me julguem, tá, gente? De alguém que é fora desse clã. Mas eu acho louco demais, assim. Pra mim, um jogo só tem graça se eu tô jogando, assim. Eu não quero ver o outro jogar. E o Neymar, ele é um fenômeno nesse quesito, porque ele faz várias lives jogando e o povo fica lá assistindo ele jogar. Até aquele meme famoso do Neymar, é o pai tá on, surgiu por causa disso, né? Porque o Neymar ficava lá jogando e o povo ficava na pandemia lá online, vendo o Neymar tá jogando. Tá aí uma coisa que rende um outro episódio, Michel. Pensar um nome aos bois para explicar essa vontade de assistir os famosos fazendo essas coisas. Mas acho que outras celebridades aí que são exemplos dessa dica de ouro que a Rebeca e a Renata trouxeram são celebridades que conseguem usar a plataforma para também dialogar com o seu público e trazer ali o seu produto de alguma maneira, né? O Alok virou personagem do Free Fire também, com poderes especiais e tudo, e acho que isso que ele fez se relaciona com quem foi um dos pioneiros nesse quesito, que foi o rapper Travis Scott, que fez um mega show para um público de 14 milhões de pessoas dentro do Fortnite. Dica de ouro dada, a gente segue em frente. Agora, com um conteúdinho extra. Tá na hora do Joga na Roda. Rebeca de Moraes, que conhece mais dos games porque andou envolvida nesse assunto, que trazes, hein? Que trazes hoje? Michel, eu fiquei aqui pensando o que eu poderia trazer para os interessados no mundo de game que estivesse ao alcance do meu pouco conhecimento na área, e eu lembrei de uma coisa engraçada, quer dizer, é muito legal, mas para mim um pouco engraçado. Já tem, eu acho que, sei lá, uns 10 anos, que eu assisti no Auditório Ibirapuera uma orquestra fazendo um show inteiro de músicas de videogame. É o Videogames Live, que é muito legal. Quem formou são os caras que são maestros de orquestra de fato e compositores de músicas de game. E eles falavam que as pessoas pediam as músicas dos games, quem era, enfim, viciado ali nos games, pediam as músicas. Eles fizeram um compilado de coisas que eles compuseram e que eram também de outros jogos,
e colocaram isso num show super legal, que já veio para o Brasil uma vez, e deve ter vindo outras vezes, eu imagino que outras orquestras façam hoje ao redor do mundo, e tem no YouTube, quem quiser procura lá, é Videogames Live, e tem lá o show inteiro, completo, em HD, para quem quiser assistir, tem trilha de tudo quanto é game, de tudo quanto é época, eu acho um barato. Muito bom, maravilhoso. Rebeca de Moraes já deu sua dica, Marina Roale, que trazes, hein? Olha, gente, eu confesso que acho que esse foi o jogo na roda mais difícil para mim até hoje. Porque geralmente eu já tenho algumas referências, e esse eu confesso que assim, eu fui buscar a partir do tema. Não tinha vídeo no Netflix. Tinha, eu catei, porque na dúvida eu vou no Netflix, eu sei que não tem assunto que o Netflix, que a Netflix, né? Que a Netflix não tenha para me dar conteúdo. E eu descobri lá um documentário chamado Atari Game Over. Tinha um outro também, mas ele era muito longo, né? Consegui ver antes de assistir, então estou indicando aqui o que eu vi, que é um documentário que conta aí um pouco a história do Atari, né? Que é esse videogame vintage que todo millennial aí vai ter algum carinho afetivo. Então, para quem tem mais interesse na história do videogame e quer saber um pouco sobre o paradeiro também, porque ele fala um pouco do que aconteceu com aqueles cartuchos todos de Atari que circularam pelo mundo na década de 80, assista esse documentário. Se você tá com saudade do Atari, vai lá. Renata Coutro, que veio, participou, ainda vai deixar dica, hein? Que tens? Ó, Michel, do alto da minha cadeira gamer hoje aqui, eu tenho 2 dicas, me empolguei com esse episódio. Primeiro, para quem quer entender um pouco do game profissional, vou aproveitar meu conhecimento de causa. Então, para entender, tenho 2 dicas. Primeiro, vejam as lives. Eu acho que é muito interessante isso que a Marina falou, seguir essas lives, ver Samira Close, Rebeca Trans. E a segunda dica é para quem quer entender o esporte mesmo, né, o game como profissional, eu indico o documentário do League of Legends, que conta um pouco a história desde o começo do jogo até agora e o seu poder de criar comunidades. E essa história é contada pelos olhos dos fãs, dos especialistas e também dos criadores. E a Riot, que é a dona do game, ela é a maior especialista realmente em criar comunidades. Então é bem interessante para quem quer conhecer um pouquinho mais. Eu que estava sem dicas, devia ter pedido aqui uma dica a Renata Coutro, porque esbanjou o conhecimento, devia ter me doado uma das dicas. Pois bem, não conheço nada de games, mas tenho lido bastante sobre a relação entre tecnologia e cultura. E acabou de sair um livrinho de um filósofo que se impõe como um dos maiores pensadores sobre esses novos tempos, Yuki Hui. Esse livro, lançado pela UBU, que se chama Tecnodiversidades, reúne os principais textos desse filósofo da tecnologia e a importância da inteligência artificial, das tecnologias desenvolvidas em cada um dos locais, em regiões distantes dos grandes centros. Então é um pensamento filosófico sobre a tecnologia decolonial. É tudo que o povo gosta e é bom. Leia, 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 leia. Pois bem, já demos a nossa dica na roda, vamos pro Manda Zap. Marina Roale, teve zap? Teve zap, Michel. Eu recebi uma mensagem sobre o nosso episódio Futuro das Relações, que foi aquele último episódio de 2020, pra gente ver que 2020 é aquele ano que sai de você, mas você não consegue sair dele. O caótico Marcos Antônio Silva, do @gmail_ma, escreveu o seguinte: eu ouvi o podcast ontem à noite, no mesmo dia pela manhã, antes de ouvir, deixei de seguir mais 300 perfis nessa rede. Vocês são muito foda em acertar nosso comportamento. Nossa, gente, não tenho nem roupa para receber um elogio desse. Obrigada, Marcos. Maravilhoso, hein? Será que ele é gêmeo? Fiquei com essa dúvida. Renata Coutro, que chegou agora, mas já trouxe comentários, foi? Trouxe sim, Michel. Tô aqui com um recadinho do Reginaldo dos Santos, @ReginaldoSTG, que comentou o nosso episódio mais recente. Gente, esse episódio ficou incrível. Nós precisamos urgentemente criar novos modelos de velhice. Eu concordo com ele. Ah, que maravilha. Olha, só para dizer que esse episódio foi um dos mais ouvidos aí de todos os tempos. Batemos todos os recordes. Obrigado à nossa grandíssima audiência. E Rebeca de Moraes, veio com recados ou cartinhas? Eu vim com recados, Michel. Aliás, eu vim com 2. Eu queria primeiro mandar um beijo pro João Paulo Tostes, que me mandou uma mensagem super fofa no Instagram, dizendo que ouviu o episódio Velho Pra Quem e adorou. Então, queria aproveitar e mandar um beijo para ele.
E também para Vana Araújo, @ Vana Araújo 1, que mandou todo o amor dela pra gente. Olha só que gracinha esse recado. Ela disse: espero ansiosamente cada episódio. Gente, como adoro o jeito sério e debochado de vocês. Os episódios, cada um mais pertinente que o outro. Meu quarteto fantástico. Olha só. Que lindo. Fofa, Fiz quarteto coraçãozinho fantástico. aqui, ó, com a mãozinha agora. Fiz coraçãozinho com a mãozinha. Não sei como é que faz coraçãozinho com áudio, mas fiz com a mãozinha. Obrigada pelo carinho, Vana. Um beijo pra você. Rebeca de Moraes, quem quiser mandar cartinha, um mimo, convidar a gente para um gameplay, faz como? Tô tão sensibilizada com essas mensagens que a gente recebeu pelo Instagram, que agora eu quero que mande amor de qualquer jeito, que estamos abertos, gente. Mas, por favor, cartinha pelo correio, por enquanto não. A gente continua dentro de casa, porque a pandemia tá jogo duro, né? Então escreva lá para consumoteca@consumoteca.com.br e se você agora é mais tradicional, mande lá sua mensagem para @caos.cast. Cartinhas lidas, está na hora de dar tchau, tchau. Marina Roale, Rebeca de Moraes, Renata Coutro vieram. Muito obrigado, Marina, beijo. Beijo, caóticos, até a próxima. Rebeca de Moraes, tchau, tchau. Tchau, meus queridos, um beijo. Sorte no jogo e sorte no amor, hein? Renata Coutro, doeu? Adorei, posso ir para um próximo se me chamarem. Ah, Patrícia Poeta. Debutou bem. Muito obrigado pela sua participação, pelo todo o conhecimento e carinho, Renata. Você engrandeceu nesse episódio. Obrigado também a todos os nossos convidados que abrilhantaram o nosso debate. Um abraço todo especial para Paulo Fraga, que é famous, né? É camarote. E fiquei muito feliz de saber que ele tá jogando. Quem tá querendo saber o que o Paulo faz, siga ele, é @Paulo Fraga no Insta e tá em todos os lugares, com todos os links, todas as lives, tudo que o Paulo tem a nos oferecer. Um outro abraço todo especial a Denis Veloso, da plataforma Load, o CSO. Ele tá ao vivo na internet nesse momento, se você quiser, entra lá na plataforma dele com conteúdo geek, pop, gamer. É só ir lá, www.loading.com.br. Lembrando que o Caoscast é uma realização do Grupo Consumoteca em parceria com o UOL-TAB. Esse podcast incrível foi produzido por Marina Roale, ela mesma, Thiago Cunha, a nossa Ana Furtado, Mayara Yumi, que veio do Japão para nos oferecer todo o conhecimento, e Camila Bordon, com todo o seu conteúdo fitness, todas as manhãs nas redes sociais. Sigam ela. O roteiro é de Nath Guarato e a edição é do maravilhoso Wesley Xavier. A gente volta a qualquer momento no Plantão da Globo, ou, você já sabe, num novo episódio todas as semanas, aqui no UOL Tab e no seu tocador preferido. Até mais, beijo e tchau, tchau.